E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver agora um vídeo sobre funções apply. Eu tô aqui na rua, chegando em casa, de buenas, mascarazinha, né, dando aquela embaçada básica no óculos. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos embora! Dando continuidade ao nosso curso DR, hoje vamos falar sobre as funções apply. As funções apply, na verdade, são uma família de funções que são usadas para a gente aplicar operações numa coleção de dados. Na verdade, a ideia é que a gente tem um conjunto de dados e a gente precisa fazer uma interação para aplicar essa operação nesse conjunto de dados, e as funções apply servem para eu evitar o uso de laços. Então a ideia é, se eu tenho uma função que ela não é vetorizada, ou eu fiz a função, ou eu sei que a função não é vetorizada, com todas as funções da família das funções apply, eu consigo tornar essa minha operação vetorizada, digamos assim, sem eu precisar escrever explicitamente um laço. Eu consigo aplicar em vetores, matrizes, listas ou data frames. Eu tenho várias funções aqui, essas que a gente vai ver são somente algumas, mas tenho várias funções da família apply. Vamos começar com a sapply. A função sapply, S significa de simples, né, que retorna um dado simplificado, digamos assim. Ela efetua um laço sobre os elementos passados e aplica a função a cada elemento, retornando para você um vetor ou uma matriz com o resultado. Então a sintaxe dela é sapply, onde eu passo o vetor ou a lista com os dados que eu quero operar, a função que eu quero passar, a operação que eu quero efetuar em cada elemento, e os argumentos, se tiver mais argumentos fora os argumentos que eu vou receber da minha lista. Então, por exemplo, olha só, aqui eu tenho um vetor com os números de 10 a 20, aí eu faço um sapply no vetor x sqrt. O que ele faz é pegar cada elemento do meu vetor x, aplica a função sqrt e me dá como resultado. Então esse valor 3.162278, na verdade é a raiz quadrada de 10. Depois, 3.316625, esse aqui é a raiz quadrada de 11. E assim por diante, eu vou executando as operações sqrt. Eu consigo aplicar a minha função sapply numa função customizada, uma função que você fez. Por exemplo, aqui eu fiz uma função chamada quadrado, essa função recebe um x, calcula x elevado ao quadrado. É uma função simples que recebe um valor e retorna um resultado, uma operação em cima desse valor. Aí eu tenho uma massa de dados aqui, ó, meus dados de 10 a 20. O que eu faço? Sapply dados e eu digo o nome da função que eu quero aplicar. Veja que para cada elemento ele vai aplicar o quadrado, ó, 100 que é o quadrado de 10, 121 que é o quadrado de 11, 144 quadrado de 12 e assim por diante. Quer dizer, ele vai aplicar a minha função quadrado em todos os elementos do vetor que eu estou passando. É bem simples e bem tranquilo de usar, bem útil inclusive, porque eu não preciso explicitar um laço. Se a minha função customizada ou uma função que eu saiba que eu vou aplicar, ela possui outros parâmetros que eu precise passar, eu posso passar esses parâmetros no sapply. Olha aqui, por exemplo, aqui eu estou passando o x e o expoente na minha função, então o x, o primeiro elemento, vai ser cada elemento do meu vetor de dados, olha aqui, ó, sapply dados, então ele vai aplicar a função potência, o x vai ser cada um desses elementos, e daí eu passo o expoente igual a 4, ele vai fazer a ligação desse dado com esse parâmetro da minha função. Então significa que ele vai pegar todos os dados da minha massa de dados e vai fazer o x elevado a 4. Tá? Olha só. Então isso aqui é 10 elevado a 4, 11 elevado a 4, 12 elevado à quarta potência e assim por diante. Bem simples de usar sapply. Sapply vai retornar para você um vetor ou uma matriz, bem fácil de operar, pegando um resultado bem tranquilo. Já a função lapply, ela funciona do mesmo jeito que a sapply. A única diferença é que ela vai retornar para você uma lista, ok? Então veja, a gente usa o lapply quando a gente precisa fazer operações em cima de listas, principalmente, mas também quando a gente precisa que o resultado seja uma lista. Mas funciona, o funcionamento, a sintaxe dela é exatamente igual ao sapply, só que ela retorna para você uma lista. Então o lapply funciona assim. Já a função genérica apply, a função apply,
Tá? Ela é uma função que funciona exatamente igual ao sapply e ao lapply, só que eu consigo dizer sobre qual margem eu quero que seja aplicada a minha operação quando eu estou passando uma matriz ou um data frame. Então essa é a sacada da função apply. Se eu passar uma matriz ou um data frame, eu consigo fazer as minhas operações ou por linha ou por coluna, dependendo do que eu coloco na margem, que é um dos parâmetros. A sintaxe de apply é assim, ó, passo apply, eu digo lá qual que é a minha matriz ou meu data frame, digo sobre qual margem eu quero que as operações aconteçam, e aí eu passo a função e os argumentos a mais, se eu tiver. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho uma matriz com os valores de 1 a 12, com 3 linhas e 4 colunas. A hora que você manda mostrar a matriz, é isso que você obtém. Aí eu executei a função apply nesta matriz, dizendo que eu quero fazer as operações por linha. Que operação que eu quero? A soma. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desses valores aqui e vai somar. Ok? Então ele vai somar 10 mais 7, 17, mais 4, 21, mais 1, 22. Deu 22. Aqui, 2 mais 5... 2 mais 5 é 7, 7 mais 8, 15, mais 11, 26, aqui, ó. Aqui, 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18, 18 mais 12, 30, o resultado está aqui. Então, ele efetuou essa operação, que é uma operação de soma, por linha. Se eu executar o mesmo apply, só que falar que eu quero por coluna, ele vai somar as colunas. Então, esse resultado aqui é 1 mais 2 mais 3, que dá 6. 4 mais 5 mais 6 dá 15. 7 mais 8 mais 9, 24. E 10 mais 11 mais 12, 33. Muito simples de aplicar. Basta vocês se acostumarem a executar essas operações com as funções apply, que elas são extremamente úteis para nós. Nós temos uma outra função um pouquinho mais elaborada, que é a tapply. Tá? Essa função tapply ela é bem legal. Tá? Ela efetua operações sobre os dados, quer dizer, eu tenho a mesma filosofia de varrer um conjunto de dados e aplicar essa operação, mas ela agrupa o resultado da operação por um vetor de fatores, por um conteúdo de fatores que você tem. Então, olha só, a sintaxe é assim, tapply, os dados que eu quero operar, qual é o conjunto de fatores para os quais eu quero agrupar o meu resultado, e daí a função e os seus argumentos. Então, imagine que eu quero aplicar a função de média, tá? Lá naquela basezinha do íris lá que a gente tem, eu quero calcular a média deste atributo, mas eu quero que seja agrupado por espécie. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai pegar para cada espécie, vai pegar nesse fator, nesse vetor de fatores aqui, vai pegar cada espécie e vai aplicar a média para todos os elementos que possuem essa espécie. Aí ele vai pegar da próxima espécie e vai executar a média desse atributo para todos os que possuem aquela espécie e depois vai aplicar a média de novo para todos os elementos que possuem essa espécie. É bem legal. Tá? Você vê que ela consegue agrupar os elementos e executar de forma agrupada. Tá? Isso é bem interessante. Aqui tem um outro exemplo para vocês fazerem. Olha só, estou criando uma variável n alunos, que eu vou criar uma base de dados com 200 alunos e com 4 cursos. Então aqui eu gerei os meus 200 alunos. Eu chamei ele de aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Esse paste faz isso. Ó. Eu estou passando a string aluno e estou passando o meu vetor de 1 até n alunos. Então, criei um vetor de notas, aí vou criar, vetor de nomes, desculpe, aí vou criar um vetor de notas. O vetor de notas, ele é um sample, significa que ele vai pegar de forma aleatória valores de 0 até 100. Quantos valores eu quero? Eu quero n alunos valores, então vão ser 200 valores de 0 a 100 e pode haver repetição. Vou criar um vetor de cursos, também mesma coisa, ó, fiz um paste com curso de 1 até n cursos, mais ou menos do mesmo jeito que eu fiz com o nome aqui. E aí o meu vetor de cursos, tá? O meu vetor de cursos, para eu pegar de forma randomizada, eu estou fazendo um sample também, ó. Estou fazendo um sample de 1 até n cursos. Eu quero n alunos, então ele vai randomizar 200 cursos dentre esses caras aqui, com repetição, daí tem que ter, e vai indexar para mim aqui. Quer dizer que ele vai gerar um vetor com 200 cursos aleatórios para mim. Monto o data frame assim, ó. Data frame, vetor de nomes, vetor de notas, vetor de cursos, dou um head e ele me mostra o comecinho do data frame para mim.
olha aqui. E agora o que eu quero? Eu quero a média das notas por curso. Como que você faz? Nada mais simples, você faz um tapply. Eu quero tirar a média do quê? Da nota. Então você passa o dataframe $nota, legal. Eu quero agrupar por o quê? Por curso. Então passa o dataframe $curso e a operação que você quer fazer, a média. Tá? Então olha só que legal. Ele vai agrupar as médias por curso. Então o curso 1, a média da nota é 56. O curso 2, a média da nota é 46,2. O curso 3, a média da nota é 64,05. E o curso 4, a média das notas é 42,08. Olha que legal, que interessante essa função tapply quando você precisa agrupar e aplicar uma operação para valores agrupados por um conjunto de fatores. Para vocês fazerem alguns exercícios, então, primeiro, executem todos os exercícios que foram apresentados nesse slide. Crie uma matriz com 10 colunas, contendo 100 mil números, sendo números de 1 a 100 mil. Olha que legal. Execute um comando apply que calcula a soma de cada linha desta matriz. Execute um comando apply que calcule a média de cada coluna desta matriz. Então você vai ter que criar a matriz com 10 colunas, contendo 100 mil números e tal, e aí vai ter que fazer essas operações. Tá? Criar essa matriz já é um exercício para vocês. Tá? Depois criar o seguinte dataframe, né? Dataframe de idade, peso, altura, aí você cria o dataframe dados e dê as seguintes respostas. A média de todas as colunas, usando apply, o valor máximo de todas as colunas, usando apply, a raiz quadrada de todos os valores do dataframe como uma matriz, a raiz quadrada de todos os valores do dataframe como uma lista, só para vocês usarem sapply e lapply, né? Todos os valores do dataframe multiplicados por 20 com uma matriz, tá? Usando uma função customizada. É isso aí, pessoal. Funções apply não são difíceis, basta a gente se acostumar a usar. Tem outras versões, outros sabores de função apply, mas não vem ao caso aqui. Com essas vocês vão conseguir se virar muito bem. Abraço! E aí, pessoal, curtiram o videozinho sobre funções apply? Legal, né? Vocês vão ver que vai ser bem útil para vocês quando vocês estiverem trabalhando mais pesado em R. Vamos para o próximo vídeo, então. Abraço!